Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Neofeed? Nubank supera US$ 1 bilhão de lucro em 2023 e elege novos focos. O Nubank na semana passada divulgou seus resultados para o mercado e também divulgou seu primeiro lucro líquido anual. Vamos entender um pouco desses resultados e quais serão os novos focos da empresa em 2024. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar esse BTC News lendo a notícia no detalhe, depois eu entro nos financials que a empresa divulgou para o mercado e a gente finaliza falando sobre os 4 focos que a empresa vai dar em 2024. Então vamos lá. Nos últimos dias, a parte das diferenças de alguns dígitos nas projeções, as prévias de analistas sobre o balanço do Nubank no quarto trimestre e em 2023 trouxeram um consenso resumido na expectativa de um resultado forte, em linha com o que o Banco Digital vem reportando nos últimos 8 trimestres. Ao divulgar os indicadores do período, o lucro líquido apurado entre outubro e dezembro de 360,9 milhões de dólares contra 58 milhões de dólares um ano antes, veio, porém, abaixo de algumas estimativas, como as do Goldman Sachs e do Itaú BBA, que projetavam, respectivamente, 403 e 390 milhões de dólares. Então o resultado ele foi muito bom, um pouco abaixo das expectativas dos analistas, mas sensacional. Entretanto, sob uma ótica mais ampla, a do último número reportado na linha do balanço de 2023, longe de decepcionar, o Nubank superou uma interrogação em alta desde o seu IPO no fim de 2021, ao registrar seu primeiro lucro anual de US$ 1 bilhão contra um prejuízo de 9,1 milhões em 2022. Então em 2022 a empresa estava quase no break-even e já em 2023 já reportou US$ 1 bilhão, 5 bilhões de reais de lucro líquido. Sensacional. Nesse balanço, o executivo, que é o CFO, cita outros indicadores para reforçar a visão de que o Nubank encerrou esse capítulo de incerteza sobre a consistência da sua tese e está pronto para escrever novos episódios, sob um olhar mais favorável dos investidores. Um desses números é o retorno sobre patrimônio, o famoso ROE, Return on Equity, anualizado de 23% no período. O índice veio acima dos 21 divulgados no terceiro trimestre de 23. Já o ROE ajustado anualizado encerrou o ano no patamar de 26%. Daqui a pouco eu mostro para vocês se 26% é bom ou ruim, fazendo um benchmark com outros bancos. Abre aspas aqui para o CFO. Estamos entre os maiores índices do setor, mesmo levando em conta que estamos investindo no México e na Colômbia, fecha aspas, pontuou Lago, abre aspas. Se olharmos só para o Brasil, nosso retorno sobre patrimônio está acima de 40%, reforçando essa combinação de crescimento alto com rentabilidade alta, fecha aspas. Basicamente o que ele está falando é o seguinte, a gente está com um índice muito bom para o setor, mesmo entrando em 2 praças novas, que é a Colômbia e o México. Se fosse pegar só Brasil, que o mercado já está mais maduro na operação do Nubank, o ROE seria mais de 40%, segundo o executivo, né? Bom, em mais uma medida, o Nubank adicionou 4,8 milhões de clientes entre outubro e dezembro de 2023, fechando o ano com uma base global de 93,9 milhões de clientes. Há 2 anos, na época do seu IPO, esse volume era de 54 milhões, então está adquirindo cliente a rodo. No Brasil, o crescimento em base anual foi de 53%, para 87,8 milhões de clientes, com a fintech ressaltando que já alcançou 53% da população adulta do país sob seus domínios, consolidando a empresa como o 4º maior banco no mercado local em número de clientes. Eu peguei aqui uma análise que foi feita no final do primeiro semestre do ano passado, só para a gente ver a dimensão da quantidade de clientes que o Nubank tem hoje em relação aos outros bancos. Então, ó, lá no primeiro semestre do ano passado, o primeiro banco em número de clientes era a Caixa Econômica Federal, com 150 milhões de clientes. O Bradesco era o segundo, 104 milhões. O Itaú Unibanco era o terceiro, com 99,9 milhões. E o Nubank, na época, tinha 77 milhões. 93,9. Se mantiver esse ritmo de crescimento de base de clientes, esse ano ele supera o Itaú. Vamos ver o que vai acontecer, né? Finalizando, além de ampliar esse universo, uma outra métrica mais importante, a da receita mensal por cliente ativo, a ARPAC, na sigla em inglês, mostra como o Nubank está se saindo no desafio de rentabilizar essa base e de se tornar a principal conta dos usuários.
No indicador, o banco digital registrou uma receita média por cliente ativo de 10,6 dólares por mês, o que representa um crescimento de 23% sobre igual período, um ano antes. Levando em consideração os grupos mais maduros de base, a cifra ficou em 27 dólares por mês. É bastante coisa de receita por cliente. Então, essa é a primeira parte que eu queria ler com vocês, um overview aqui do resultado, segunda notícia. Agora, vamos entrar no detalhe dos financials que o Nubank divulgou para o mercado, para a gente ir analisando ponto a ponto aqui do resultado. Então vamos lá. Eu estou mostrando para vocês aqui um histórico que eles colocaram aqui de aumento de base de clientes. Então é um negócio sensacional. Lá em 2014, quando eles abriram a operação, tinha 0, obviamente, e agora estou com 93,9, isso no final do quarto trimestre do ano passado. Eles reportaram aqui quanto que eles estavam de clientes ativos em janeiro de 24, 95 milhões. Então aquele negócio, né, pessoal? Se mantiver esse ritmo de aquisição de novos clientes, vai passar o Itaú Unibanco este ano, né? Beleza. Qual que é o overview que a gente tem aqui de 2023, ano fechado? 8 bilhões de dólares de receita, 3,4 bilhões de lucro bruto, com o lucro líquido, como a gente viu, de 1 bilhão de dólares, com o ROE anualizado aqui de 18%. Quando a gente pega o ajustado, o ROE anualizado, 21%. E aí você pega toda a rentabilidade sobre o patrimônio líquido da empresa, dá 21%, né? Beleza, vamos lá. Quais são as frentes de aumento de top line e também de rentabilização? A primeira é a base de clientes, né? Então a base de clientes vem crescendo bastante, 93,9, como eu mostrei para vocês, e clientes ativos, 78 milhões. Por que existe a diferença de clientes e clientes ativos? Às vezes você abre uma conta e você não utiliza efetivamente aquela conta. Tem muita gente que tem mais de uma conta e aí tem aquela principal. Como 78 dos 93,9 já são clientes ativos, é aquilo que o CFO falou. Queremos nos tornar a principal conta, ou seja, aquela que o cliente mais transaciona. E por que isso é importante? Porque isso traz linhas de receita, né? Quando você compara aqui este número com o Banco Inter, que é um dos bancos mais comparáveis aqui no Brasil, você vê aqui, olha a diferença que o Nubank tem em relação ao Banco Inter, né? Então, ó, 30,4 milhões de clientes totais, que é o que o Banco Inter reportou no quarto trimestre de 23, e clientes ativos 16,3. Então essa diferença entre 30 e 16 é aquilo que eu falei para vocês. Você tem bastante gente com conta no Banco Inter, mas os clientes que de fato fazem transações no patamar comparado com o Nubank são bem menores aqui os números em relação ao Nubank. Interessante isso, né? Beleza, então vamos lá. Bom, como a gente sabe, só o número de clientes e clientes ativos ele não vai trazer rentabilidade. Então você precisa aumentar a receita por cliente. Isso daqui vem crescendo bastante desde o quarto trimestre de 22. A receita mensal por cliente ativo aqui, que o Nubank reportava, no quarto trimestre de 22 era de 8,2 dólares. Agora está em 10 dólares e 60 centavos. Então, um crescimento ano contra ano aqui de 23%. Então, vem aumentando a receita por cliente. E como é um banco digital e tem como foco um custo mais baixo de servir, esse custo de servir, olha como ele é baixo, pessoal, chegou a 90 centavos de dólar no quarto trimestre de 23. Então, você tem bastante receita com custo de servir baixo. Mas o custo de servir é só custo de infraestrutura para atendimento dos clientes, né? Então você pega todo o custo que você tem do suporte para os clientes, pega a base total, faz um dividido pelo outro, aí você tem o custo, né? Então um custo muito baixo pela receita que gera. No entanto, existem outros custos, principalmente de operação de crédito. Então vamos ver aqui ó, a outra linha. Uma das linhas que vem crescendo bastante na receita do Nubank é a operação de crédito. Juros, né? Então, quando você pega aqui a carteira total em bilhões de dólares, você vê aqui um aumento expressivo de 49% em relação ao quarto trimestre de 22. Era de 11,3 bilhões de dólares, foi para 18,2 bilhões de dólares, isso no quarto trimestre de 23. E uma coisa que o Nubank vem acrescentando bastante é diminuir a sua dependência de cartão de crédito. Então, o cartão de crédito representava 82% das operações de crédito que eles tinham lá no quarto trimestre de 22 e 18% era empréstimo pessoal. Já está em 20% empréstimo pessoal e 80% cartão de crédito. E conforme ele vai crescendo a sua base de clientes e o desenvolvimento de novos produtos financeiros, eles vão fazendo mais operações de crédito. Obviamente, só fazer operação de crédito não é só a garantia de rentabilidade, você tem que controlar o índice de inadimplência. O índice de inadimplência aqui, quando você pega de 15 a 90 dias, ficou em 4,1%.
Vem se estabilizando, né? Até baixou bastante desde o primeiro quarto de 22, era 4,4, foi para 4,1. E o índice de inadimplência de mais de 90 dias, ele veio crescendo bastante, era uma preocupação em 2024, só que ele estabilizou aí do terceiro para o quarto trimestre, chegando a 6,1%. Isso é bom ou ruim? Vamos comparar com o Banco Inter. Então, ó, Banco Inter, o NPL aqui de 15 a 90 dias está em 4%. Está em linha aqui com o do Nubank, que está em 4,1%. Beleza. O de 90 dias, mais de 90 dias, está em 4,6%. Então, o do Nubank está mais alto aqui em relação ao Banco Inter. Está em 6,1%, aqui é 4,6%. Só que quando a gente pega aqui uma operação só pessoa física, que é a operação do Nubank, vamos comparar aqui com o Bradesco. O Bradesco, só operação pessoa física, no quarto trimestre, aqui, em dezembro, vamos pegar a última posição, foi de 5,9%. É 6,1% do Nubank. Então tá ali minimamente alinhado com o Bradesco. E o melhor de todos, que seria o benchmark para essas instituições financeiras, seria o Itaú. Quando você pega o NPL de 15 a 90 dias Brasil do Itaú, só pessoa física, está em 3,2. Então está bem abaixo em relação ao Nubank. E quando você pega de mais de 90 dias, está 4,4. Então aqui ainda tem bastante chão de melhoria nessa parte de crédito e inadimplência que o Nubank pode atingir na sua operação. Bom, qual que é o resultado de tudo isso? Vamos pegar aqui o P&L do Nubank? Então, ó, receita com juros e instrumentos ganhos com instrumentos financeiros chegou a 6,4 bilhões, somando com as receitas de tarifas e comissão, que é 1,5 bilhão mais ou menos, dá os 8 bilhões de receita em 2023. Juros e outras despesas financeiras ficou em 2 bilhões, já com a provisão de 2 bilhões 285, soma esses dois, e ainda com as despesas com transações de 215 milhões, dá um custo total de 4 bilhões e meio. Então, 8 bilhões de receita total com 4 bilhões e meio de custo, deu um lucro bruto de 3 bilhões e meio, mais ou menos, né? Em termos de linha de despesa, uma coisa que eu achei bem interessante é que despesas gerais e administrativas em dólar do Nubank caíram de 2022 para 2023, era 1,3 bilhão, foi para 1 bilhão e 42, perfeito. O que aumentou? Aumentou o suporte para cliente, que é 335 em 2022, foi para 488 para 2023, mas faz sentido, porque você vai aumentando a operação, vai aumentando também as despesas de suporte. E também teve um aumento aqui em marketing, mas muito pouco, né? Foi de 152 para 171 milhões e outras receitas e despesas aqui de 150 foi para 250 milhões. Ou seja, despesas totais em 1 bilhão 951. Faz um contra o outro, lucro bruto contra despesas totais, dá 1 bilhão e meio de lucro antes de imposto de renda. Tira o imposto de renda, os impostos, aí chega no 1 bilhão e 30, que foi o resultado reportado do Nubank para 2023. Agora vamos ver a parte de geração de caixa operacional. Então a geração de caixa operacional teve um crescimento muito forte aqui, ó. Foi 755 milhões em 2022, foi para 1 bilhão 266 em 2023. Muito alavancado pela quantidade de novos depósitos aqui. Só em depósito teve um fluxo de caixa positivo de 7 bilhões 664. Então uma geração de caixa operacional forte também do Nubank. Vamos pegar agora a rentabilidade, o ROE. Como eu falei para vocês, o ROE ajustado aqui, anualizado de 2023, ficou em 21%. 21% é bom ou ruim? Vamos ver? Então, ó, vamos comparar com o Banco Inter. O Banco Inter, ele acabou de passar do patamar de prejuízo para lucro. Então, ele ficou com um ROE bem baixo, aqui 4,9%. Quando você pega o Itaú ficou com 21% de ROE recorrente gerencial. 21% é exatamente o mesmo ROE do Nubank. Então mostra aquela estratégia de crescimento com rentabilidade para o acionista, que o ROE mostra, né? Então, isso daqui foi o overview do resultado do Nubank. Agora, tem as 4 principais alavancas de crescimento, que são os focos que a empresa vai colocar em 2024. Vamos pegar aqui quais são essas alavancas. São 4, tá? Então vamos lá. Um primeiro foco no ano será o que ele chama de ganhar o jogo no México, país que recebeu a segunda operação do Nubank após o lançamento no mercado brasileiro, e onde atualmente a empresa tem 5,2 milhões de clientes, dos quais quase 1 milhão foram adicionados no quarto trimestre de 24. Então o primeiro foco é você aumentar a rentabilidade numa nova região que o Nubank vem apostando, que é o mercado do México. Segunda alavanca. Na equação das prioridades para 2024, um segundo elemento será acelerar a oferta de empréstimos pessoais com garantia no Brasil.
Nesse espaço, entre outras modalidades, o Nubank lançou em 2023 opções de consignados para pensionistas do INSS e atrelados ao FGTS. Então, novos produtos de crédito com risco baixo, até para você melhorar aquele NPL de mais de 90 dias de 6,1%. Esse é o segundo foco. Terceira alavanca. Se aqui o índice ficou estável, no terceiro foco para 2024, os clientes de alta renda. O plano é avançar e ganhar participação de mercado. Lago não revela o número atual de clientes do Nubank no segmento, que leva em conta pessoas com renda mensal acima de R$ 12.000. Ele observa apenas que a companhia já tem hoje, em sua base, mais de 60% dos adultos que se encaixam nesse perfil no país. Então, pessoas com alta renda geralmente geram mais receita e também um índice de inadimplência menor. Esse é o terceiro foco. E qual que é o quarto? Em 2024, um último ponto, não menos importante, será consolidar no mercado brasileiro o conceito que o Nubank batiza de Money Platform. Na prática, trata-se de ir além dos produtos financeiros e combinar, neste caldeirão, ofertas de tecnologia temperadas com recursos como inteligência artificial. Então, o Nubank está tentando criar uma plataforma digital não só na parte de crédito e produtos financeiros, mas tentar oferecer outras funcionalidades para os clientes. Vamos ver o que o Nubank vai fazer para 2024? Só pela trajetória que eles têm, desde o IPO até agora, mostra que a empresa vem com crescimento consistente, tanto de base de clientes, top line e rentabilidade. Agora vamos ver se ela consegue criar novas iniciativas para melhorar ainda mais os resultados e manter esse ritmo de crescimento, que vai manter também um valuation alto, que é hoje uma das grandes preocupações que alguns investidores têm. Será que o Nubank está com as ações muito esticadas em relação aos resultados de curto prazo, ou de fato esses múltiplos esticados, eles demonstram o potencial de crescimento que o Nubank tem para o mercado. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.